Bom dia! Namastê! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura do livro. Eu acredito que hoje é o 19º encontro da leitura do livro. Já estamos nos encaminhando para o final. Eu acredito que talvez mais um mês e meio, a gente conclua essa leitura tão incrível. E semana passada a gente ficou de olhar para ação espiritual correta. Vocês conseguiram focar a semana na ação espiritual correta? Cortei! Surpresa! Ficou lindo, amei. Adoro cabelo curto, né? Obrigada, obrigada. Ficou muito lindo. Primeira vez que eu tenho cabelo curto. Aí você vai se apaixonar, não vai querer outra vida. Não, eu já tô até querendo testar outros cortes assim, já amei mesmo. Foi um exercício muito grande de desapego para mim, mas no final foi mais fácil do que A gente sempre sofre mais do que imagina, né? Mas é que eu queria muito também, então acho que por isso que eu não tive sofrimento nenhum, assim. Estou aprendendo a viver assim agora, me adaptar com um monte de novidade, que tem mais uma novidade que eu mostro para vocês no final, que se eu pegar essa novidade agora é pior. No final eu mostro. Vocês conseguiram focar em olhar para a ação espiritual correta? Conseguiram ficar atentas essa semana para isso? Bastante. Que bom, maravilha. Obrigada, Tê. Hoje a gente vai entrar no segundo princípio. A ação espiritual correta é executada a partir de um belo estado de ser. Que para a gente conseguir acessar a ação espiritual correta, primeiro a gente precisa o quê? Dissolver o estresse, o medo, o sofrimento que for que a gente estiver sentindo, certo? Se a gente estiver no sofrimento, não tem como ter uma ação espiritual correta e batata. Tu vai se arrepender da decisão que você tomar ali, do que você fizer. Agora, se o primeiro passo é tô sofrendo, pera, deixa eu dissolver isso aqui, deixa eu trabalhar isso aqui primeiro, depois eu tomo uma decisão, depois eu falo com tal pessoa, depois eu ajo. Primeiro dissolver. E para dissolver, a gente vem aprendendo desde o início aqui, né? Tem várias formas, várias ferramentas. Eu tô atendendo uma moça que ela não conhece nada do ECA, né? E aí eu tô apresentando para ela, não o ECA em si, isso eu vou introduzindo aos poucos, né? Porque quem não conhece nada, às vezes acha, que é religião e tal. Então, assim, o que que eu vou introduzindo são as meditações, são as ferramentas que são incríveis. E ela me mandou um áudio ontem, assim, muito feliz, porque ela praticou a mente serena e realmente transformou. Ela mora lá em Dublin, eu acho, na Irlanda, e ela quer ficar lá, só que ela precisa arrumar um trabalho. E aí ela precisa aplicar para vagas de trabalho, né? Só que fazer isso deixa ela muito ansiosa, tal, deixa ela mal. Aí eu ensinei a mente serena para ela, e aí ela mandou um áudio assim para mim que, nossa, foi incrível, assim, tantas coisas que ela trouxe, mas o que ela trouxe assim de muito legal que combina, que tem sentido aqui com a gente, foi que ela estava estressada, estava se sentindo mal, ela parou, fez a mente serena, respirou, foi no sol 10, 15 minutinhos, e aí ela disse que voltou e rendeu muito, assim, ela conseguiu aplicar como nunca ela tinha conseguido ficar lá aplicando para vagas e tal, e ficou bem, ficou em paz, então porque quem não conhece você fala assim, ó, é 3 minutinhos, é simples mesmo, mas transforma a sua vida. É uma coisa, como assim? Só isso aqui vai mudar alguma coisa? Mas muda.
E todo mundo que eu apresento, que nunca conheceu, que pratica num estado de sofrimento, vem falar para mim que foi surreal, que tirou a pessoa desse lugar. Então, eu fico muito feliz compartilhar isso aqui também com vocês. E, e é isso da ação espiritual correta. Primeira coisa, dissolver. Dissolve o estresse. Depois que a gente dissolve o estresse, a gente consegue ir para o segundo princípio. Mas primeiro, todo mundo com as mãos sobre o livro. Quem não tem livro, coloca as mãos sobre o coração. E vamos tomar algumas respirações conscientes. Inspira o ar profundamente e depois você vai soltando o ar bem devagar. Vai adentrando ao seu portal de conexão com o divino, com o seu divino pessoal, seu Antaramin, seu melhor amigo. Intencione que essa leitura de hoje ela se torne experiência vivida em sua vida, que ela vá além do conhecimento intelectual, do conhecimento emocional e que se torne consciência transformada. Agradeça. Tome mais uma respiração profunda e vamos lá. A Elo, ela tem uma frase que eu gosto bastante, que ela fala assim: seu estado interno vai na frente e a sua vida vai atrás. E é isso que diz, isso que a gente está lendo. Seu estado, ó, se você quiser até escrever, cola no post-it, e grava essa frase. O seu estado interno vai na frente e a sua vida vai atrás. E vamos lá, então, página 141. Ah, antes, deixa eu só ler esse trecho aqui, ó, da 140. O caminho para a ação espiritual correta, ele começa quando paramos, diminuímos o ritmo e dissolvemos nosso estado de sofrimento interior por meio da prática da mente serena. Olha só. Apenas quando o estresse é dissipado, conseguimos ver a verdade e temos revelações. E agora a gente vai lá para 141, a última linha, o segundo princípio. A ação espiritual correta é executada a partir de um belo estado de ser. Em um belo estado, você naturalmente pensa no seu bem-estar, assim como no bem-estar dos outros. Quando estamos em um belo estado de ser, nós nos conectamos à experiência de todas as partes importantes. A ação espiritual correta não se trata de sacrificar o nosso bem-estar pelo outro. Gente, isso é muito importante. A ação espiritual correta não se trata de você sacrificar o seu bem-estar pelo outro. Não é isso, tá? Com frequência, nós nos tornamos amargurados e nos arrependemos dos sacrifícios que fazemos. Às vezes, também esperamos gratidão por quem nos sacrificamos. E quando sentimos que não fomos respeitados o suficiente, entramos nos estados de sofrimento, de desconexão, o que acaba levando a um outro conjunto de problemas. Toda vez que você se sacrifica pelo outro, no futuro você também vai se frustrar, porque o outro, ele está preocupado com a vida dele também. Ele não está preocupado em te retribuir. Então, se você sacrifica você pelo outro, lá no futuro, uma atitude que ele tiver, ou quando você precisar e ele não retribuir, você vai se frustrar porque veio desse lugar de sacrifício.
Então, isso foi assim surreal que quando eu aprendi isso, sabe? E eu vejo o quanto que a massa das pessoas vivem nesse ritmo também, né? Por isso que você precisa estar tranquilo com a ação pela qual você vai fazer isso. E se por algum acaso sacrificar os seus valores, o seu bem-estar, né, a sua vontade. Isso fala do você dar um não quando você quer dar um não, ou você dar um sim quando você quer dar um não. É sobre isso. Você vai se frustrar. A ação espiritual correta também não significa ignorar o bem-estar das pessoas ao seu redor. Ela surge de um belo estado de conexão, no qual é impossível ignorar o bem-estar do outro. Em situações complicadas, nas quais os sentimentos de mais de uma pessoa estão em jogo, você acaba agindo de maneira que acredita causará menos danos. E aí a gente entra no terceiro princípio. A ação espiritual correta não é motivada por ideais. Todos nós temos ideais e ideais importantes que moldam nossas vidas. Mas o que acontece quando permitimos que eles se tornem tão enraizados em nossa identidade que influenciam todas as nossas ações e nos fazem ignorar as circunstâncias específicas de uma situação? Como uma ação correta pode ocorrer quando tentamos apenas imitar o que já foi feito no passado sem usar nossa sabedoria de hoje? Como a ação correta pode ocorrer sem estarmos presentes na situação atual? Como um ideal pode iluminar nosso caminho em todos os momentos? Quando queremos nos inspirar, lemos biografias de outras pessoas na esperança de encontrar soluções para nossos desafios. Infelizmente, ao longo desse caminho, a obsessão costuma tomar o controle. Apaixonados por um exemplo a ser seguido, acabamos nos perdendo de nós mesmos e nos obcecando com a ideia de virarmos nosso modelo. Sonhos de ser tão famoso, tão romântico ou tão habilidoso se tornam nosso problema. Essa pessoa passa a ser nosso foco e uma fonte de sofrimento. Acabamos vivendo em uma vida de segunda mão. Ao sermos guiados por um ideal, por qualquer ideal, até mesmo que seja bom, deixamos de nos atentar às necessidades de cada situação única. Ações guiadas por ideais são pré-determinadas e impensadas. Até mesmo reações generosas e humildes podem se tornar habituais. Seguir um ideal pode acabar se tornando mais importante do que se importar de verdade consigo mesmo ou com os outros. Não importa quão bom ou nobre seja seu ideal, quando suas ações são motivadas por uma obsessão por segui-lo, você se torna insensível e sem coração. Leve em consideração a história de Confúcio, o grande filósofo e conselheiro real chinês. O sistema do governo era confucionismo, do governo confucionismo é baseado em leis, regras de condutas e princípios bem definidos. Tudo, até a linguagem usada para se comunicar com amigos, pais ou professores, é predeterminado, pois Confúcio acreditava que esse era o caminho para a ordem, a virtude e a justiça. Como resultado, todo mundo sabia quais ações seriam recompensadas e quais seriam punidas. Certa vez, roubaram um cavalo e o Confúcio foi notificado. Ele iniciou um inquérito para encontrar o ladrão. Determinou que o culpado fosse preso
e anunciou uma recompensa para a pessoa que o denunciasse. Após alguns dias, um rapaz foi até a corte e anunciou que sabia quem era o ladrão. Como? Perguntou Confúcio. Ele é meu pai, respondeu o rapaz. Encontrem esse homem e o coloquem atrás das. Encontrem esse homem e o coloquem atrás das. Começou o conselheiro. Porém, antes de terminar a frase, questionou: Espera um pouco. Por que que seu pai roubou o cavalo do vizinho? Minha família estava faminta, respondeu o rapaz. Eu estava faminto, minha mãe estava faminta, não tínhamos o que comer. Para nos alimentar, ele roubou o cavalo. Mas estamos falando do seu pai, insistiu Confúcio. Por que denunciá-lo? Porque preciso ser honesto, disse o rapaz. Preciso falar a verdade. Foi então que Confúcio reverteu sua sentença anterior. Inocentem o pai, declarou ele. Prendam um filho por 3 dias. Essa história causa muitas reações e dúvidas. Se você estiver confuso, isso é positivo. A propósito desse conto, o propósito desse conto é fazer as pessoas analisarem as próprias vidas com mais atenção. A atitude do filho foi moral e eticamente correta. Ele contou a verdade e seguiu as leis. Porém, a honestidade havia se tornado um mero ideal. Um ideal se tornou mais importante do que se conectar com um homem que tentava alimentá-lo. Nada mais importava além de ser visto e reconhecido como uma pessoa honesta. A obsessão com esse ideal o tornou inflexível e insensível. Talvez Confúcio tenha considerado mais perigoso deixar alguém tão cruel em liberdade, especialmente se tratando de um rapaz tão jovem, do que um velho que roubou para alimentar a família. Esperamos que você consiga entender o poder desse último segredo sagrado. A ação espiritual correta não é uma metodologia detalhada para tomarmos decisões. Como os outros segredos sagrados, ela trata de dissolver o conflito interior, sair da autoobsessão e reagir à vida com uma inteligência incrível. Quando você toma ações corretas, não sacrifica sua saúde, riqueza e felicidade em nome de como as coisas deveriam ser. Você cuida do seu valor e da sua felicidade. A ação correta começa com você e, inevitavelmente, se espalha e impacta a vida de outras pessoas. Com frequência, ela é o primeiro passo na direção de fazer grandes coisas na vida. Dependendo da sua visão espiritual, você vive uma bela vida. Dependendo da prática da sua verdade interior, você dissolve o seu sofrimento e desperta para um belo estado de ser. Dependendo do seu belo estado de ser, você executa ações espirituais corretas, levando a um maravilhoso destino individual e coletivo. Dependendo do quanto você acessa a inteligência universal, sua vida adentra o domínio dos milagres. É nisso que eu falo, que quando a gente conseguir viver realmente tudo isso que a gente aprende, esse livro zerou a vida. Já podemos ir para a próxima. Não, curtir um pouco isso aqui, né? Primeiro, pera, deixa eu curtir, viver assim aqui, e aí depois podemos ir para o próximo nível. E isso bateu muito em mim, não sei, né, se por conta do momento que eu estou vivendo, 60 anos batendo na porta,
esse pedaço aqui falou muito sobre essa coisa da gente ficar remoendo o passado, de como poderia ter sido, como deveria ter sido, se eu fizesse assim, se eu tivesse feito assado. E isso causa um baita de um sofrimento. Então, quando você traz a sua história, né, isso eu, no caso, aprendi e foi muito profundo quando eu, lá na inteligência espiritual, a Janice ensina a gente, né, a fazer os setênios, né? Uhum. Que a nossa vida, isso inclusive é uma coisa estudada cientificamente. A gente tem esse poder de a cada 7 anos tudo nosso muda, né? Todo o nosso corpo muda, áurico, espiritual, mental, emocional. A gente tem esse poder de fazer essa transformação. Isso é cientificamente comprovado. Então, quando você pega aí os seus centênios, né, e, por exemplo, de 0 a 7, e você consegue ver o que você viveu na sua infância, o que foi bacana, o que foi legal, você traz com você, faz o recorte ali daquela história, daquele momento. E o que não foi bacana, aí você faz exatamente isso que ele ensina aqui, né, no segundo, né, princípio, que é você dissolver toda aquela angústia e parar e pensar: poxa, tá bom, aconteceu assim, não foi legal, não gostei, mas o que que aquilo me ensinou? Quando você faz essa pergunta, cara, é muito transformador, é muito. Cara, você ressignifica, porque você vê que mesmo aquilo que te causou tanta dor, aquilo que te trouxe tanta angústia, aquilo veio para te ensinar. Aquilo te trouxe um baita do ensinamento. E aí, quando você vai fazendo isso a cada 7 anos, no final da balança, você consegue ver que só sobrou coisa boa. Porque mesmo aquilo que você identificou como ruim, te trouxe um ensinamento. E no fundo, aquele ensinamento foi muito bom para o próximo nível. Então, na época, eu não conseguia fazer o exercício, né, É. que ela propunha, né? Mas depois, aos poucos, eu fui sentindo essa necessidade. E aí, agora, acabando de ler isso aqui, eu vou até refazer, porque isso aqui é o segredo para você fazer todas as modificações que você precisa ressignificar lá naquele passado, né, que ele conta aqui do deveria, né? Como seria se tivesse sido? Não foi, mas pode ser, né? Exato. Muito bacana. Nossa, estou em choque. O Krishnadi fala que você vive assim, você é só um sonhador, você só fica sonhando, você não está vivendo aqui de fato, de verdade, né? Você não está co-criando a sua realidade, né? Que é o que a gente tem que fazer aqui, né? Esse é o nosso trabalho, né? Exato. Com presença, com presença. É isso. Ai, É, nossa, cheguei a ficar com calor. Vou até tirar a blusa de frio. eu ia falar uma coisa que você estava falando aí, me lembrou um ensinamento, mas esqueci. É, bom, vamos lá. 147. A quarta jornada da vida. Seja um criador consciente de riqueza, por Sri Krishnadi. Imagine que você caminha pela mata em uma tarde preguiçosa, assobiando sua música favorita. De repente, um pássaro solta um piado agudo. De canto de olho, você nota um movimento entre a grama alta ao longe.
O perigo é eminente. Alguém o observa. É um tigre, esperando para atacar. Você corre, mas a fera o persegue. Logo, um barranco largo e fundo surge em seu caminho. Se quiser escapar, você terá que se jogar lá embaixo. A queda é dura. O terreno é desnivelado e íngreme. Enquanto rola na direção da água barrenta, machucado e sangrando, você olha para baixo e vê um crocodilo gigante com a boca escancarada. Visualize isso tudo aqui, gente. Imagina, você é essa pessoa aqui, ó. Apavorado, você tenta se segurar nas paredes do barranco. Após algumas tentativas fracassadas, você consegue se agarrar a uma trepadeira selvagem, seus pés balançando a poucos centímetros da boca aberta do crocodilo. Com o tigre acima e o crocodilo abaixo, sua vida depende de sua capacidade de se segurar. E é então que você nota dois ratos, um branco e um preto, mordiscando a trepadeira. Enquanto está suspenso nesse estado de terror, algo pinga em sua cabeça. Você olha para cima e encontra um favo de mel. Um favo de mel no alto. Desejando um breve momento de alívio, estica a língua para fora da boca e espera a próxima gota aterrissar. Primeiro, imaginaram isso tudo? Essa cena? É tenso, né? Primeiro, queremos pedir desculpas por lhe sujeitar a essa jornada imaginária terrível, mas, por favor, deixe que expliquemos o propósito dela, já que a compreensão dessa antiga história lhe ajudará a abrir a consciência para uma nova maneira de pensar sobre a abundância. O conto é uma representação visual do modo como muitos de nós passam pela vida. O tigre é um estado assustador que surge quando uma autoobsessão está no controle. Um medo profundo de que não somos importantes. Nós chamamos de o estado ninguém. O barranco é nosso salto na busca inconsciente, agressiva e ambiciosa pela criação de riqueza. Rolar por ele pode parecer a melhor maneira de sair do estado ninguém, mas é uma jornada que iniciamos por medo, não por um senso de alegria ou propósito. O crocodilo é o ciclo infinito de problemas financeiros que surgem como resultado da autoobsessão, assim como a vida de mediocridades que lhe aguarda no fim do barranco. A trepadeira na qual você se pendura é a esperança. Os ratos branco e preto que mordiscam são a passagem do tempo, tornando-a cada vez mais escassa. E, finalmente, o mel representa os poucos momentos de prazer pelos quais ansiamos no meio de tanta insegurança e caos. Como escapar dessa enrascada? Em Krishnadi. Aí ele traz: bem, nós sabemos qual é o caminho escolhido com frequência. Assim que vemos o tigre, agimos como o personagem da história. Pulamos de cabeça no barranco. Gente, vocês lembram que eu sempre conto, né? Eu aprendi com a Janice e aí eu trago essa hashtag que mudou minha vida. Não arrego mais pro tigre. É isso aqui, ó. Apesar de, é claro, o barranco poder assumir uma série de formas, ele é a carreira que nossos pais queriam que tivéssemos. O mercado de trabalho que nos promete o respeito que nunca recebemos na adolescência. O cargo que nos tornará mais rico do que nossos irmãos.
A posição social que garantirá que nunca seremos desprezados numa festa. Talvez pareça que tal caminho ofereça conquistas e sucesso financeiro, mas se tomarmos qualquer atitude apenas para preencher esse estado de sofrimento e de vazio interior, o estresse e a ansiedade acabarão criando um vórtice de energia negativa ao nosso redor, atraindo mais caos e a sensação torturante de mediocridade. Quando vivemos em um estado de consciência tão inferior, ferimos todos os outros aspectos de nossa vida. Esse, com certeza, não é o rumo para a abundância. E não é o estado a partir do qual a criação consciente de riqueza acontece. Mas há um caminho melhor. Há outro estado de consciência. E aqui a gente vai entrar numa etapa que é bem legal também do livro, que é os estados da vida, né? E a gente começa aqui. A vida no estado ninguém. Mike, presidente de uma empresa de arquitetura muito bem-sucedida, ainda se lembra do momento em que decidiu que ninguém nunca mais o menosprezaria. Ele era adolescente quando aquilo acontecera, mas a sensação vergonhosa de ser tocado por um cara rico, de ser trocado por um cara rico pela garota que amava, ainda permanecia. A escalada de sua firma rumo ao reconhecimento foi difícil e dolorosa, mas não lhe trouxe a felicidade que esperava receber. Após muitos anos sofridos de empenho, ele cedeu ao estado de arrogância. Para fugir da sensação de ser inadequado, Mike passava boa parte do tempo dizendo para si mesmo e para os outros que grande homem ele era. Aos 40 e muitos anos, motivado pela inveja e incapaz de suportar o sucesso de um concorrente, ele fez algumas tramóias para destruir o rival. Tramóias. Nossa, faz tempo que eu não ouço essa palavra. Mas o tiro saiu pela culatra. O desdobramento de uma série de eventos sujou sua imagem na mídia. Mike perdeu a empresa, seus clientes passaram para outras firmas. Os funcionários o abandonaram para começar os próprios negócios. Enquanto ele refletia sobre 2 décadas de trabalho jogadas no lixo, soube que havia chegado ao fundo do poço. Chegara a hora de parar de correr. Mike foi um participante relutante de nosso curso de 4 dias. Só estava lá por insistência da filha adolescente. Porém, no segundo dia, ele começou a olhar para o seu interior de verdade e percebeu que aquilo que sempre vira como foco e motivação era, na verdade, um vício. Sua busca dolorosa por riqueza e sucesso foi uma tentativa fútil de preencher o vazio interno que começara a sentir na sua adolescência. Mike nunca lidara com aquela sensação de incômodo, de inadequação, então ela apenas aumentara com o passar dos anos. A única maneira que tinha de silenciá-la eram suas tentativas de se tornar o maior do mercado. O resultado fora uma corrida rumo ao sucesso baseado na agressão e na crueldade. Ele percebeu que, no fundo, mesmo sendo um executivo bem-sucedido, sentia-se tão vazio e desprezado quanto na juventude. Não importava quantas pessoas empregava ou quão bom era a sua reputação no mercado. Quão boa. Mike ainda se sentia insignificante sempre que pensava que alguém poderia superá-lo. Ainda sofria. No último dia do curso, durante a jornada mística da meditação do campo ilimitado comigo,
ele foi tomado por um pavor paralisante, o medo de morrer como um ninguém. Não importava quanto tentasse mudar o rumo de seus pensamentos, aquilo permanecia em sua cabeça. Apenas a percepção de que sua vida não tinha feito a diferença para ninguém fez com que Mike percebesse uma verdade triste. Sua existência não colaborara para a felicidade de nenhum outro ser humano. Que bosta, né? Meu Deus, imagina. Em uma meditação profunda, ele permitiu que a dor de uma vida sem propósito se instalasse. Em um instante, a região do seu umbigo ficou muito quente. Parecia que um incêndio consumia aquela sensação tão familiar de descontentamento em seu coração e em sua barriga. Após cerca de 1 hora, um doce sono caiu sobre ele. A viagem de Mike de volta para casa foi uma revisão de vida. Ele compreendeu a futilidade de buscar riqueza a partir do estado ninguém. O sucesso material jamais o fizera se sentir inteiro. O processo de transformação autêntica tinha começado. Uma nova vida o chamava. Mas ele precisava tomar várias decisões. Seria melhor se aposentar e ter um hobby ou começar uma nova carreira? Ele continuaria praticando sua velha profissão? Reconstruiria sua empresa na mesma cidade ou se mudaria? Trabalharia, trabalharia sozinho ou com outras pessoas? Por onde começaria? Já voltaremos para essa jornada. E aí a gente vai entrar no eu perfeito, que é muito incrível, mas eu acho melhor a gente entrar nisso na próxima semana, que é bem poderoso também. E para agora, para essa semana, eu sugiro que todos observem o que motiva a sua ambição de criar riqueza na vida. Olha para isso durante a semana. Vai olhando para desde lá da adolescência, do primeiro trabalho, da sua jornada profissional, hoje. O que motiva a sua busca por dinheiro, por riqueza na vida? Olha para isso essa semana, certo? Vejam a verdade sobre isso. E vamos então para a Diksha. Convido os doadores de Diksha a se juntarem para doarmos juntos, trazendo as mãos em Namaskara Mudra. Nós vamos entoar o mantra do Ekam, Hamsa, Soham, Ekam, 11 vezes. Hamsa, eu sou o divino. Soham, o divino é em mim. Ekam, nós somos um. Eu vivo no divino, o divino vive em mim, nós somos um. Intencione ao divino que transforme a sua consciência, para que você possa ver a verdade sobre a sua história, sobre a sua jornada, e conseguir tomar ações espirituais corretas, ter uma visão espiritual para a sua vida e uma vida de sincronicidades e muitos milagres.
Hamsa Ekam Hamsa Ekam Hamsa Ekam Hamsa Ekam Hamsa Soham Ekam Hamsa Ekam Hamsa Soham Ekam Visualize ou sinta uma luz dourada entrando pelo topo da sua cabeça e se alojando no seu coração. E a Diksha
Agradeça. Agradeça pelas bênçãos recebidas. Devagar, gentilmente, vá acessando a energia. Tome alguns instantes de Shavasana. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. Lembre-se sempre de quem você é. Você é consciência, existência e felicidade. Que você seja abundantemente abençoado, abençoada. Que os seus familiares, os seus amados, seus entes queridos também recebam essas bênçãos e que o mundo todo seja abundantemente abençoado. Imagina como seria viver num mundo onde todas as pessoas
soubessem dissolver seus conflitos e agir a partir de uma ação espiritual correta, para o bem de si e o bem do todo. Uma semana abençoadíssima para vocês. Gratidão por mais uma quarta-feira aqui juntos. Observem, então, essa semana, a partir de qual estado você busca criar riqueza na sua vida. Vou encerrar a gravação aqui. Na gravação a gente se vê quarta-feira que vem.